Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Nós abrimos o programa falando da questão de que Paulo diz que Cristo Jesus é o primeiro a ressuscitar. E a gente já mostrou aqui que Moisés ressuscitou. E a pergunta que chegou pelo Facebook do Duda Miotti é a seguinte: minha cabeça está confusa em relação à ressurreição de Moisés. Aprendi com vocês no Na Mira da Verdade que Moisés tinha ressuscitado e ido para o céu. E hoje, tentando me aprofundar mais sobre o assunto, li um texto que me deixou em dúvida. O texto que diz que Moisés não poderia ressuscitar antes de Jesus, porque em 1 Coríntios 15, 23, diz, se Moisés já estava ressurreto na glória, então Paulo se equivocou. Esse texto que ele estava lendo dizia isso, ou seja, está querendo mostrar que Moisés não ressuscitou. Paulo se equivocou, pois nesse caso Moisés deveria ser chamado às primícias dos mortos. E que a argumentação da ressurreição e ascensão de Moisés antes de Jesus não tem nenhum respaldo bíblico. Li ainda que Judas 1,9 diz apenas que há uma disputa pelo corpo de Moisés, mas não fala que ele ressuscitou. E aí, ressuscitou ou não? Professor, como que a gente entende, primeiramente, a questão de 1 Coríntios 15, 23, onde Paulo afirma que Jesus é o primeiro a ressuscitar? Vou fazer uma análise com o nosso irmão para ele perceber que muitas coisas que o pessoal escreve na internet sobre o assunto, o pessoal escreve as coisas, infelizmente, sem fazer uma análise mais atenta do texto bíblico. Por quê? Se nós vamos negar a ressurreição de Moisés, porque 1 Coríntios 15, 23 fala que Cristo é as primícias, então temos que negar mais ressurreições. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17, ele foi ressuscitado, bem antes de Cristo. Segundo, Lázaro, em João capítulo 11, Jesus ressuscitou Lázaro. Então, se vamos negar a ressurreição de Moisés porque Cristo é as primícias, então nós temos que rasgar das nossas Bíblias 1 Reis 17 e vamos rasgar também João capítulo 11. Na verdade, a pessoa que quer negar a ressurreição de Moisés é uma tentativa desesperada de defender a imortalidade da alma. Por quê? Se Moisés foi ressuscitado para ir para o céu, assim como Elias, ou melhor, assim como Elias foi vivo para o céu e Moisés foi ressuscitado e Enoque foi vivo, então isso prova que ninguém vai para o céu em espírito ou uma alma sai do corpo para ir para o céu. Se nós provarmos na Bíblia que esses três personagens só foram para o céu com o corpo, foram vivos, isso destrói a teoria de que o espírito ou a alma pode sobreviver fora do corpo. Então, as pessoas tentam negar de todo jeito o claro ensino das Escrituras de que Deus não vai levar para o céu um espírito ou uma alma desencarnada, Deus vai levar para o céu um corpo glorificado. Isso é muito claro em 1 Coríntios 15. Então veja, meu irmão, antes de Jesus ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, de acordo com 1 Reis 17, e Lázaro, em João 11. Então isso nos mostra uma coisa: o termo primícias está sendo compreendido de uma forma errada. Primícias não significa sempre o primeiro em ordem cronológica. Vamos analisar 1 Coríntios 15, 20 e 21. Esses dois versos, que fazem parte do mesmo contexto, nos ajudarão a entender o verso 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O verso 21 vai nos dar uma luz agora. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aqui está o porquê de Cristo ser chamado as primícias. Ele não é chamado as primícias porque é o primeiro numa ordem cronológica. Ele é chamado de as primícias dos que ressuscitaram por ser ele o ser mais importante, por ser por meio dele
que todas as ressurreições são possíveis. Afinal, Cristo, além de ser o caminho e a verdade, de acordo com João 14,6, ele é a vida. Todas as pessoas que ressuscitaram no passado e todas as que ressuscitarão no futuro é somente por meio de Cristo. Então, quando Paulo fala que Cristo é as primícias dos que dormem, simplesmente está ensinando que Cristo é o ser mais importante dentre os que morreram, porque é através da morte e ressurreição de Cristo que todas as outras ressurreições são possíveis. Tanto que Cristo falou em João 11:25, que Ele é a ressurreição e a vida. Por isso, meu querido amigo, assim como o termo primícias não nega a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, que foi antes de Cristo, e nem a ressurreição de Lázaro, que também foi antes de Cristo, não nega a ressurreição de Moisés. Outro detalhe para finalizarmos, Judas 1:9, quando fala que houve uma disputa acerca do corpo de Moisés. É muito ridículo o que muitos afirmam, não é? De que houve só uma disputa pelo corpo. Disputa pelo quê? Por um corpo morto? Não tem lógica alguma. Já pensou? Né? Deus disputando com Moisés o seguinte, não, eu vou ficar com esse corpo morto. Não, quem vai ficar sou eu. Não, daí Deus, não, eu vou enterrar ele. Satanás, não, eu não quero que tu enterre, eu é que vou enterrar. Uma coisa absurda. É óbvio que se houve uma disputa pelo corpo de Moisés, a ressurreição dele estava envolvida. E Cristo, com certeza naquele diálogo, ele garantiu que por meio da morte e ressurreição de Cristo, Cristo pagaria o cheque pré-datado, diríamos assim, que estava dando para que Moisés fosse levado para o céu. Porque se Cristo não morresse na cruz, Moisés teria que descer. Assim como Elias, assim como Enoque, nenhuma pessoa pode estar no céu sem o sacrifício substitutivo de Cristo. Portanto, quando entendemos que Moisés foi ressuscitado, além de refutarmos a heresia chamada sobrevivência da alma fora do corpo, nós mostramos a beleza do plano de salvação. Moisés foi para o céu porque Cristo deu uma espécie, diríamos assim, de um cheque pré-datado. Essa dívida foi paga na cruz e aí Moisés pôde permanecer lá. Então, meu irmão, analise mais esses textos que eu lhe dei e você vai perceber que isto que afirmam aí pelos artigos na internet tentando refutar a crença bíblica na ressurreição de Moisés não tem fundamento algum. Muito bem, professor.